Boa noite. Passado mais um ano, estamos aqui mais uma vez, como o irmão Carlos já nos lembrou. Louvamos a Deus pela preservação da nossa vida e por essa nova oportunidade que Ele abre para nós nos congregarmos aqui, desfrutarmos a comunhão que temos uns com os outros e também apreciarmos a palavra de Deus, que é tão importante para a nossa direção aqui neste mundo. Existe uma associação interessante em livro de 1 Samuel, quando ali é dito que a mãe de Samuel todo ano visitava no templo e levava uma túnica nova. Então, a cada ano que passava, Samuel ganhava uma túnica nova e por certo, uma túnica maior, porque a do ano passado tinha ficado pequena. Então, essa associação de um ano com crescimento, eu fiquei pensando nisso. Passado um ano, nós estamos aqui mais uma vez, aqueles que estiveram aqui no ano passado. E eu fiquei pensando, se de lá para cá nós crescemos, se a nossa túnica precisou ser aumentada, se nós desenvolvemos a nossa salvação. Estivemos aqui no ano passado ouvindo a palavra de Deus, nos aprovando naquilo que está alinhado com a vontade dEle e, por certo, nos reprovando em relação àquilo que precisava ser ajustado. Quem esteve aqui com as suas próprias deficiências puderam ser advertidos pelo Senhor, consolados pelo Senhor. E um ano foi dado para a gente considerar aquilo que recebemos no ano passado, aplicarmos na nossa vida, a fim de sermos aperfeiçoados, a fim de crescermos. E nós crescemos, de fato, quando a palavra de Deus é aplicada no nosso coração, nós a recebemos sem reserva, sem restrição. E nós fazemos com que a palavra de Deus se torne parte de nós, parte da nossa vida. Quando isso acontece, as nossas falhas são corrigidas, os nossos defeitos são corrigidos, nós somos aperfeiçoados. Então, aquilo que nós carregávamos, que foi denunciado no ano passado, deixamos para trás, chegamos aqui mais desenvolvidos. Então, essa passagem de 1 Samuel está associada, um ano associado com crescimento. Tem uma outra associação em Lucas 13, em relação àquela parábola que o Senhor propôs de uma figueira que era visitada pelo dono da terra. Foi visitada durante 3 anos e o dono da terra não encontrou fruto. Então disse, vamos cortar essa figueira porque ela está ocupando inutilmente a terra. Até que a figueira foi preservada a pedido do viticultor, dizendo, deixa mais um ano, vamos trabalhar nela, vamos chegar esterco nela e vamos dar mais um ano a ela, um ano de oportunidade. Então, nesse caso, é um ano de oportunidade para frutificação. Então, o ano passado, crescimento, esse ano, frutificação, e de fato o Senhor possa usar esse tempo precioso para o nosso bem. Nós vamos ler alguns versículos em Atos. Atos capítulo 11, o primeiro versículo. Atos capítulo 11,
versículo, aqui em Atos 11, versículos 29 e 30. Versículo 29. Os discípulos de Antioquia, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Um pouquinho à frente, Atos 14, versículo 23. Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atos 15, versículo 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. E já em Jerusalém, no versículo 6, então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia, escrevendo, versículo 23, por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Atos 16, versículo 4. Atos 16, versículo 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Atos 20, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Finalmente, Atos 21, versículo 18. No dia seguinte, Paulo foi encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. A minha intenção é tomar esses versículos que nós acabamos de ler e compartilharmos com os irmãos alguma meditação, algumas meditações baseadas nesses versículos que nós acabamos de ler. Então, esses versos vão formar a base daquilo que nós queremos considerar aqui na companhia dos irmãos. Provavelmente, não vamos entrar em comentários sobre o que nós acabamos de ler, porque nós teremos outras oportunidades até sexta-feira para apreciarmos esses versículos da palavra de Deus aqui em Atos. E o que eu quero destacar já a princípio é que esses
os irmãos e irmãs já devem ter notado, esses versos que nós lemos aqui estão associados ao governo das igrejas de Deus. É como são chamadas as igrejas locais, as igrejas de Deus. Então são alguns versículos e eles carregam instruções fundamentais, instruções muito importantes que nós precisamos conhecer sobre esse assunto que realmente é muito importante. É o governo das igrejas de Deus. Deus, pela pregação do Evangelho, tem gerado filhos. O ser humano carrega uma semente consigo. E a partir dessa semente, o ser humano gera a sua descendência, a sua posteridade. E Deus tem também a sua própria semente. E é através dessa semente que Deus tem gerado filhos e filhas. E essa semente é a palavra de Deus. Então nós já temos ouvido aqui, como o Carlos já lembrou, a conferência começou, estamos aqui congregados desde sábado, e a voz de Deus chamando para a salvação já se fez ouvida aqui. O Evangelho já foi anunciado. E toda vez que o Evangelho é anunciado, Deus convida os pecadores, os ouvintes, ainda sem esperança, as suas criaturas ainda sem esperança, as convida para a salvação por meio da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, por causa da obra que Ele realizou naquela cruz. O Deus justo é também justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo atendeu a todas as demandas que a justiça de Deus exigia para que eu e você pudéssemos ser livres, para que eu e você pudéssemos ser justificados, perdoados. Então, toda vez que o Evangelho é anunciado, Deus convida as suas criaturas ainda sem esperança, sem salvação, convivendo ainda na sua condição natural com os seus pecados, e Deus convida pela pregação essas pessoas. E nós somos já lembrados aqui que a todos quantos recebem o Senhor Jesus Cristo, Deus lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus, criaturas perdidas, sem esperança, que ofendem ao seu Criador todos os dias de várias formas. Essas criaturas, ouvindo o chamado de Deus para a salvação por meio do Evangelho, crendo no Senhor Jesus Cristo, anunciado pela pregação do Evangelho, recebe o poder. Então isso está fora do pecador. É de Deus, vem de Deus. Recebe o poder de se tornar filho de Deus. E João acrescenta, para não ficar dúvida, a saber, aos que creem no seu nome. Então, Deus, Ele tem gerado filhos. Esses filhos precisam ser alimentados, precisam ser educados, precisam ser dirigidos, precisam ser guiados. E eles podem, por si só, encontrarem alimento lendo a palavra de Deus diariamente. E precisam ler a palavra de Deus. Precisamos ler a palavra de Deus diariamente. E nós somos alimentados pela palavra de Deus. Isso pode ser feito individualmente, pessoalmente, no devocional pessoal. E se nós obedecemos aquilo que lemos, praticando aquilo que aprendemos,
vamos sendo educados na justiça, vamos sendo treinados na vontade de Deus, e com isso nos tornando parecidos com o Filho amado de Deus. Deus, por duas ocasiões diferentes, deu testemunho da sua apreciação, sem reserva, apreciação que ele tem pelo seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Esse testemunho foi dado por ocasião do batismo do Senhor Jesus e depois por ocasião da sua transfiguração. O Senhor Deus dando testemunho da sua apreciação pelo Senhor Jesus. E Deus planejou que cada pessoa que cresce no Evangelho, que se tornasse por isso filho de Deus, pudesse ser parecida com o Senhor Jesus Cristo. E isso só é possível acontecer mediante a educação que vem de Deus, por meio da palavra dele, por meio sobretudo, da obediência à palavra dele. Então, cada vez que ouvimos a palavra de Deus, obedecemos a palavra de Deus, sendo aprovado naquilo que já estamos acertando, reprovados naquilo que precisamos corrigir, vamos sendo cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Assim como qualquer pai, qualquer mãe, como os pais, além de gerarem filhos, querem filhos educados, bem treinados, disciplinados. Não é diferente com Deus. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E esses salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, conhecendo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. E toda vez, irmão e irmã, que nós ouvimos a palavra de Deus e praticamos a palavra de Deus, pela aprovação dela, pela reprovação dela, nós vamos cumprindo o propósito de Deus de nos fazer parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E isso é pela palavra dele, é pela obediência à palavra dele. Barnabé chegou no lugar onde o evangelho estava salvando pessoas. Ele ficou maravilhado com a graça de Deus. Então foi buscar a ajuda de um outro irmão, que foi levado para aquele lugar onde pessoas estavam sendo salvas. E ali ficaram ensinando a palavra de Deus por algum tempo. E logo em seguida vem esse comentário que Lucas fez. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos, associados ao seu Cristo. E eu não vejo isso como uma casualidade, como coisa de pouca importância. Depois da palavra de Deus dizer que aqueles crentes estavam sendo ensinados, treinados, vem esse testemunho. Pela primeira vez foram chamados, os discípulos foram chamados de cristãos. Porque de fato, o ensino da palavra de Deus comunica educação. E essa instrução precisa ser obedecida. Então Deus gera filhos que precisam ser alimentados, precisam ser educados. E nós podemos, no nosso devocional pessoal, encontrar alimentação, educação, direção para a nossa vida. Mas ninguém, pelo menos a Bíblia não contempla um crente postiço, um crente avulso, um crente sozinho. Deus nos chamou à paz em um só corpo. Então, o Novo Testamento associa aquele que crê a outros que também creram e que estão sendo reunidos, congregados pelo mesmo Deus naquela e ainda naquela outra localidade. Nós precisamos nos congregarmos, nos ajuntarmos.
Nos ajuntamentos nós conhecemos os irmãos. E ao mesmo tempo nós somos conhecidos. Conhecemos a nós mesmos, as nossas reações, as nossas ações, quando estamos nos relacionando com pessoas que têm uma personalidade diferente da nossa, um gênio diferente do nosso. E esse atrito é necessário, essa convivência é necessária. Deus não pretendeu crente postiço, crente avulso. Eu posso ser crente sozinho. Deus não planejou isso. Paulo foi salvo, por exemplo, e nós, imediatamente a sua fé, nós o encontramos correndo em direção a outros irmãos. E é sempre assim, esse é o propósito de Deus. O Espírito de Deus, que é responsável pela unidade do corpo de Cristo, Ele salva e Ele nos arrasta para a companhia de outros irmãos. Então é possível encontrarmos alimentação, educação, direção no nosso devocional, na nossa experiência pessoal. Mas além disso, Deus pretendeu, planejou que eu e você estivéssemos agregados, ligados a outras pessoas numa determinada localidade, numa igreja de Deus, ou numa igreja local. E Deus, por isso, estabeleceu um governo para as suas igrejas. Deus planejou uma estrutura de governo para as suas igrejas. E todos esses versículos que lemos aqui em Atos, eles estão relacionados ao governo de Deus, ao governo das igrejas de Deus, apresentados na palavra de Deus. Deus tem estabelecido, tem reunido igrejas. E Ele planejou que essas igrejas tivessem um governo, um grupo de pessoas que Ele chamaria, capacitaria para fazer esse serviço espiritual. Então eu posso encontrar alimentação, sustento, educação, direção, mas eu preciso também me associar a outros irmãos, me sujeitar ao governo de uma igreja, para que, à medida da minha necessidade, eu possa ser ajudado por esses irmãos. O nosso Deus é um Deus de ordem. Nós somos lembrados, já o irmão Carlos já citou essa expressão, é um Deus de ordem, é um Deus de decência. E convém ao seu povo, às suas igrejas, um comportamento caracterizado por disciplina, caracterizado por obediência, um comportamento bem governado por Deus, pela sua palavra e por aqueles que o Senhor tem colocado no meio do seu povo para nos ajudar, para nos guiar. Pedro, e Judas também, eles escreveram sobre a gravidade da insubordinação, a gravidade dessa atitude de não apreciar governo, de não gostar de disciplina, a insubordinação. Pedro escreve sobre isso na segunda carta que ele escreveu, do versículo 9 ao versículo 11. E ele fala ali de um tratamento especial que Deus vai dar a essas pessoas. 2 Pedro, capítulo 11, versículo 9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Ele tinha falado aqui do tratamento que os anjos que pecaram contra Deus receberam. Ele fala aqui do tratamento que
os contemporâneos, os antediluvianos, tiveram em relação a Deus, de pecado, de rebelião contra Deus, e o tratamento que aquelas pessoas receberam, e a preservação de Noé no meio daquela geração. Depois ele vai falar da destruição de Sodoma e Gomorra, pessoas também que se levantaram contra Deus em rebelião, em iniquidade, em perversidade, e que foram tratadas por Deus. E Pedro destaca a preservação do justo Ló. Então houve uma geração que foi julgada por Deus, mas um justo no meio daquela geração foi preservado. Depois nós temos duas cidades importantes, Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, cidades metropolitanas, que também adotaram uma modalidade de vida que afrontava a Deus, de insubordinação. E Deus tratou com Sodoma e Gomorra e as cidades metropolitanas, circunvizinhas a elas, mas preservou o justo Ló. Então o versículo 9 vai dizer: porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente. Então, o versículo 9, o versículo 10 vai falar de um tratamento especial que Deus vai dar, especialmente àqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões. E não pode ser diferente o comportamento de uma pessoa que é dirigida pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias paixões. Seguindo a carne, andam em imundas paixões. Não pode ser diferente. E menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Falando de pessoas, o versículo 11 vai dizer assim: ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas, contra essas autoridades, juízo infamante na presença do Senhor. Bem perto aqui de 2 Pedro, pequena carta de Judas, do versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, sendo postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo a punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. E talvez Pedro estivesse pensando naquilo que Judas vai escrever aqui. Versículo 9: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. O arcanjo não se atreveu. Enquanto disputava com o diabo os ossos de Moisés, não se atreveu. Mas disse: o Senhor te repreenda. O Senhor vai tratar com você. Essa é a postura de quem reconhece a dignidade do governo, a dignidade da autoridade, que não é atrevido, que não é petulante, mas que teme a autoridade. Davi temeu tirar a vida de Saul.
entendendo que ele era ungido do Senhor. Mas Saul já tinha sido reprovado. Mas Davi tinha o conhecimento, o reconhecimento da dignidade da autoridade. É o Senhor que vai tratar com ele. Esse respeito. Nós temos os filhos de Noé, um deles que viu o seu pai na insensatez da sua embriaguez, nu dentro da tenda. Mas em vez de agir como os outros dois irmãos agiram, em temor, em respeito, olha, o papai está numa condição de insensatez por causa dessa embriaguez, mas é o papai, é o chefe aqui de casa, ele é a autoridade sobre nós, ele é o líder da família, é um momento de fraqueza dele. E nós vamos respeitar a dignidade da sua autoridade. Um dos filhos não respeitou a dignidade da autoridade, trouxe para fora o assunto e começou a debochar do seu pai. E se tornou escravo dos escravos, porque quem não aprende a reconhecer a dignidade da autoridade, não pode liderar, não tem autorização para liderar. Então, irmãos, o nosso Deus é um Deus de ordem. Convém ao seu povo um comportamento caracterizado por disciplina, um comportamento bem governado. Creio que essas duas passagens, 2 Pedro e Judas, são suficientes para nos convencer disso. Como esse assunto de princípio de autoridade, princípio de governo, essa estrutura que Deus estabeleceu de governo é importante. E como Deus vê um coração rebelde, indisciplinado, que não respeita a dignidade da autoridade, onde quer que ela tenha sido estabelecida. Portanto, tendo em vista que Deus é Deus de ordem, considerando que o governo divino deva caracterizar o comportamento das igrejas de Deus, imagine a igreja contemporânea, a igreja de hoje, o grande desafio do povo de Deus, ter de zelar pelo princípio de governo, princípio de autoridade em nossos dias. Pois é notável a desconstrução que tem havido em nossos dias desse princípio de governo, de autoridade. Há uma frente ou duas frentes de desconstrução dessa arquitetura que Deus estabeleceu para os nossos relacionamentos. Nós precisamos disso para os nossos relacionamentos. E Deus estabeleceu uma arquitetura de governo que tem dois aspectos. Um deles é liderança e o outro é sujeição. São dois aspectos que formam essa arquitetura. Nós precisamos disso para os nossos relacionamentos. Foram usados pelo menos uns 10 minutos, eu acho, para comunicar a nós que vamos ficar congregados aqui nessa fazenda, 10 minutos de orientações, de deveres, de obrigações. E você notou quantas vezes foi citada a necessidade dessas observações para o benefício do próximo, o benefício alheio. Então, a ordem, a beleza, a harmonia, elas estão nessa arquitetura de liderança,
e liderados, de liderança e sujeição. Deus é um Deus de ordem. E convém à casa de Deus, à sua igreja, um comportamento caracterizado pela disciplina, comunicando, testemunhando acerca da grandeza de Deus, aqueles que se aproximam para a companhia do povo de Deus. Paulo dá algumas instruções sobre as reuniões da igreja em 1 Coríntios, e ele apresenta ali uma ordem necessária. E ele coloca ali a possibilidade de entrar um incrédulo, um indouto. Ele diz, se não tiver ordem, isso vai escandalizar o visitante. Agora, se as vossas reuniões forem ordeiras, eles vão se dobrar e vão dizer, Deus está entre vocês. Deus visto na ordem, Deus visto na disciplina, Deus visto na decência. Agora, pensemos no grande desafio do povo de Deus, o grande desafio do presbitério, dos presbíteros, em fazer prevalecer a ordem na igreja, no comportamento dos irmãos, das irmãs, nas reuniões, fora das reuniões, nos seus relacionamentos, na escola, no trabalho, na vizinhança, sendo que tem havido uma desconstrução dessa arquitetura que Deus estabeleceu. Há um encorajamento por parte da sociedade, um encorajamento aos liderados a não aceitarem a sua condição de comandados, com a narrativa de que se sujeitar é ultrajante, é humilhante, é preconceituoso. E essa desconstrução, ela é dirigida especialmente no caso do relacionamento do marido com a esposa, dizendo para elas que isso é ultrajante, essa arquitetura que Deus estabeleceu, esse lugar que Deus deu a elas nessa arquitetura de governo, ultrajante, humilhante, depreciativo, preconceituoso. Ou a gente não tem notado isso no nosso tempo? Claro que temos notado. Muitos de nós têm notado isso. É essa desconstrução, associando sujeição com depreciação pessoal. E aqueles que devem liderar a ação têm sido desencorajados, de assumirem o seu papel de governança, de autoridade. Quando vai falar delas, eles dizem, precisam ser empoderadas. Quando vai falar deles, tem sido dito que a masculinidade é tóxica, o patriarcado é tóxico. Então há essa flagrante tentativa diante dos nossos olhos, esse ataque diário, persistente, contra a liderança e liderados. Porém, homens e mulheres, olhando para a palavra de Deus, se revezam nesses níveis de autoridade, dependendo da situação que eles se encontram. Então, isso não é verdade. Quem lidera é o opressor, e quem obedece é o oprimido. Isso não é verdade. Isso não é o que Deus nos ensina pela sua palavra. Nós vemos homens e mulheres se revezando, ora liderando, ora sendo liderado. Por exemplo, o marido em casa, ele lidera a sua esposa e os seus filhos. Ele não é a liderança exclusiva,
Não, ele é a liderança principal. Quando ele sai dos relacionamentos domésticos, ele sai, vai ao trabalho, vai trabalhar. Ali ele vai ocupar uma condição de sujeição, se a empresa não é dele. Ele vai obedecer. Se ele é funcionário, ele vai obedecer. Ele precisa obedecer. Não porque o patrão é maior do que ele, melhor do que ele, mais rico do que ele, mas é por uma questão de administração. Então, em casa ele é o líder, mas na empresa ele precisa obedecer. E o patrão que lidera sobre o funcionário, em relação ao Estado, ele precisa se sujeitar. E Pedro mesmo nos ensina sobre isso. Paulo também nos ensina sobre isso. A sujeição às autoridades. Elas são delegadas. Elas representam a autoridade de Deus. Elas recebem as impressões da autoridade de Deus. Então aquele que lidera o funcionário, ele precisa se sujeitar à autoridade do Estado, à autoridade do seu país. Aí fica a esposa em casa, que deve se sujeitar ao seu marido, mas em relação aos seus filhos, ela lidera. Ela lidera. Veja esse revezamento. Uma submissão amistosa ao seu marido, uma liderança amigável em relação ao seu filho. E o filho precisa obedecer. Não porque a mãe é melhor, a mãe é maior. É a ordem da criação. E a Bíblia reconhece a importância da ordem da criação. Esses filhos vão se casar. Esses filhos que precisam obedecer seus pais vão se casar. E se tornarão líderes em casa. Então, não é verdade, é uma narrativa mentirosa de que quem lidera oprime, quem obedece é o oprimido. Há esse revezamento natural, por questão de ordem, de decência, de harmonia, de beleza. O mundo precisa piorar. O mundo precisa piorar. Porque está escrito. Está escrito. O Senhor Jesus Cristo morreu, porque estava escrito que ele morreria. Cristo morreu, segundo as Escrituras. Ressuscitou, segundo as Escrituras. Judas o negou, porque estava escrito. E o mundo precisa piorar, porque está escrito. Mas isso não é para acomodação nossa, em relação ao erro, aos desvios. Não, isso é para nos despertar, a fim de sermos vigilantes. A igreja em Tessalônica estava sofrendo muito, uma igreja modelo no sofrimento. A semelhança das igrejas na Judéia. Então, a igreja dos Tessalonicenses era uma igreja modelo em relação ao sofrimento. Chegou a circular entre eles uma conversa de que o dia do Senhor, dia de juízo, dia de castigo, havia chegado, por isso estavam sofrendo assim. E Paulo escreveu dizendo, não, o dia do Senhor não chegou. E ele diz, antes disso é preciso que aconteça a apostasia, que é o abandono de valores, o abandono da prática de valores que Deus estabeleceu. É a deserção em relação aos valores que Deus estabeleceu. Então, Paulo disse àqueles irmãos, não, antes disso, antes do dia do Senhor, haverá um afastamento, uma deserção, um abandono
de valores que Deus estabeleceu. Depois ele vai falar de um mistério chamado mistério da iniquidade, que de acordo com as Escrituras já operava nos dias de Paulo, nos dias dos primeiros cristãos, dos primeiros irmãos. Já operava o mistério da iniquidade, corroendo, trabalhando no sentido de corroer, de desgastar, de consumir os valores. E finalmente Paulo vai dizer, finalmente vai se manifestar o iníquo. É como é identificado o anticristo ali. Não foi usado esse termo anticristo. Mas a gente sabe que é uma referência ao anticristo pessoal. Mas ele é chamado ali de iníquo. Apostasia, afastamento da confiança nos valores. Depois, iniquidade, anomia, sem lei. É uma negação, né? Normal, anormal, anomia, sem lei, rebelião. E nesse contexto de abandono, de anomia, de rebelião aos valores que Deus estabeleceu, se manifesta o iníquo, o ilegal, o irreverente, que não reconhece, não admite qualquer tipo de limite. Ele se levantará contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de ostentar-se como se fosse o próprio Deus, assentando-se no santuário, desaforado, atrevido, petulante, porque ele é o iníquo. Então, uma sociedade onde o mistério da iniquidade opera, desgastando os valores, corroendo os valores, receberá um dirigente que merece, é o ilegal, é o rebelde. Então, observem isso, essa associação da iniquidade com os últimos dias. Há um desgaste de valores que Deus estabeleceu. Autoridade, liderança, submissão, sujeição. Além de outros valores que Deus estabeleceu. Amor ao próximo, como ouvimos aqui pelo nosso irmão nas reuniões anteriores. Amor ao próximo. Será que isso é uma obrigação só dos crentes? Amar o próximo? Será que aquele que não é crente não deva também amar o seu próximo? Será que isso não é fundamental? Isso não é moral? Mas não tem havido um desgaste da empatia, da consideração pelas pessoas, pelo direito delas, pelas limitações delas? Os últimos dias serão dias trabalhosos, escreveu Paulo, orientado pelo Espírito de Deus. Dias custosos. E ele vai explicar por quê. Porque os homens serão egoístas. E dependendo da versão que você estiver lendo esse versículo, 2 Timóteo 3, você vai ler amantes de si mesmo. Então veja essa associação com os últimos dias. Esse abandono da empatia, da consideração pelo semelhante, pelo próximo. E vão corroendo esses valores. A sexualidade criada por Deus. Deus criou o sexo. Deus criou o homem e Deus criou o sexo. Deus criou 2 sexos. Macho e fêmea os criou.
E Deus uniu em casamento dois sexos diferentes, por isso, heterossexuais. Mas não é verdade que esses valores vão sendo corroídos, desgastados? Um Deus de ordem está gerando filhos. Uma família, a família da fé. E esses filhos precisam ser treinados, educados na justiça. Deus precisa ser visto e glorificado no meio desses filhos, através das igrejas locais espalhadas por aí. E esse Deus de ordem colocou um governo na igreja, para que esse governo possa ajudar o rebanho de Deus a ser mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, a glorificar o nome de Deus através da sua conduta. Eu vou ficar por aqui, deixando esse pano de fundo, e a gente vai desenvolver esse assunto de governo sobre esse pano de fundo. Um Deus de ordem, gerando filhos, desejando que cada igreja dele seja marcada por ordem, por decência, numa geração que não tolera disciplina. Que o Senhor possa despertar em nós o interesse por aquilo que Ele tem colocado no coração para compartilharmos com os irmãos durante esses dias. Amém. Boa noite. Nós vamos ler em Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49, versículo 1. Gênesis 49, 1 diz: Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos, e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Versículo 28. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Nós, nessa noite, esperamos que o Senhor nos ajude na compreensão da sua palavra. Nesses dias, com a permissão de Deus, nós desejamos observar as bênçãos detalhadamente, separadamente, que Jacó deu aos seus filhos. Mas nessa noite nós vamos ficar com essa introdução. Não deve ser fácil ter 12 filhos. Não deve ter sido fácil criá-los. E também não deve ser fácil, no leito de morte, um pai ajuntar os seus 12 filhos para se despedir deles. Não deve ser fácil. Mas Jacó conseguiu. Jacó era um pastor, e o pastor conhece as ovelhas pelo seu nome, e ele chamou uma por uma, as 12, e elas vieram, todas elas, e cercaram a sua cama, e ele os abençoou. Talvez, minha irmã, prezados irmãos, você deve estar pensando: eu nunca vou conseguir esse feito. Quem que você lembrou, meu irmão, que não está aqui? Você lembrou de um que você desejou que estivesse aqui, minha irmã. De quem que você lembrou? Do seu marido? Você lembrou do seu filho? Você lembrou da sua esposa? Não lembrou? Porque tem aqueles que estão aqui, mas não do jeito que nós gostaríamos. Estão longe de Deus, com o coração duro. Será que nós não vamos conseguir como ele conseguiu? Sabe por que a Bíblia é bonita? É porque ela conta que as lágrimas que nós choramos hoje, outros já choraram.
O espinho que fere a sua alma já feriu de outros. Não estamos sozinhos. Não somos os primeiros a sentir falta de alguém. Outros já sentiram. Outros já lamentaram. E quando contaram as suas ovelhas, faltava uma. Você já observou que o diabo parece que ele espera nós montarmos a nossa casa, a nossa vida, para começar a tirar de nós aquilo que nós amamos? Você já notou quanto ele é desonesto, quanto ele é cruel? Quando você pensa que pode fechar a porta e que está tudo bem, ele vem para buscar um por um aqueles que o Senhor nos deu. Nós nascemos num lar, o Senhor nos deu pais e mães, nos deu esposas, maridos, filhos, e Ele fica esperando ser construído esse edifício. Igrejas são construídas. E Ele começa a tirar um por um. E sabe o que é pior, irmãos? Que Ele nunca está satisfeito. Ele vai voltar. Aqueles que Ele levou não os satisfez, não satisfez a sua ganância. Por que Ele é chamado de ladrão? Porque Ele toma aquilo que não lhe pertence. Ele levou aqueles que não lhe pertencem. Não estamos sozinhos, sabe por quê? Apesar de ter sido um grande feito Jacó reunir os 12, nem sempre foi assim. Nem sempre ele teve essa visão. Você se identifica, irmãos, com esse versículo aqui? Gênesis 42. E 36. Gênesis 42 e 36. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado. José já não existe e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. É a sua história, minha irmã, esse versículo. É a história da sua casa. Vocês vão me deixar sem filhos? Jacó encheu a sua aljava. Ele era um guerreiro que lutava com o arco. Ele conquistou a terra dos amorreus. E ele encheu a sua aljava de filhos. E o inimigo veio e o desfilhou. A impressão que ele tinha, fazendo a leitura dos fatos, ele pensava: não vai sobrar nenhum. Um por um serão tirados, assim como eles chegaram. Mas um dia, até aquele filho que ele achou que nunca mais ia ver, foi justamente o filho que fechou seus olhos naquela cama. Como o Senhor é poderoso, irmãos, para trazer de volta qualquer que seja que tenha ido para longe. Como o Senhor é poderoso. Que consolação para nós. Ainda tem tempo dele reunir o seu povo, mesmo os mais desviados. Talvez você pense: será que tem uma coisa que Jacó fez para que eu faça também, para que a minha casa termine assim? Para que no fim dos meus dias, a minha casa, eu possa fazer a chamada, e lá estarão aqueles que o Senhor me deu, em comunhão plena com o Senhor. Estarão numa reunião, servindo ao Senhor, numa congregação dos crentes. Será que tem alguma coisa que ele fez que eu também posso fazer, como pai, como marido, como irmã? Tem. Gênesis 37. Gênesis 37, versículo 35. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai.
Está aqui, minha irmã, irmãos, a receita do sucesso. Ele não se conformou. Ele nunca se conformou. Até o dia que ele viu José. Ele nunca aceitou. Nunca achou normal. Nunca. Recusou ser consolado. Eu penso que Jacó não vivia falando em José. Eu penso que não. A dor era grande demais. Eu penso que os irmãos também não falavam no assunto, porque devia. Mas se falasse, se o nome José aparecesse por acaso, aí ficava diferente a conversa. Jacó tomava as providências para que todos soubessem. E ele era um homem infeliz. Eu não aceito. Não aceito meu filho ter sido tirado de mim. Não aceito meu marido ter sido tirado de mim. Não me conformo. Ele tinha que estar aqui. Ele tinha que estar aqui melhor do que ele está. Um crente melhor. Eu não aceito, eu não conformo. Não conformei com este mundo. É o segredo para aqueles que foram voltarem. Aí você pensa, mas a pessoa que eu estou pensando, que eu estou lembrando dela, como que ela vai voltar? Ela não quer ir nas reuniões? Ela não quer estudar a Bíblia? Se chamar para um churrasco, vem. Mas se falar, vai ter uma leitura, não vem. Se os irmãos ligarem e falarem, nós estamos indo aí na sua casa, não vem não. Para que vocês estão vindo? É Bíblia? É Deus? Não vem não. Batizado falando isso. E você está desesperado. Como eles voltarão? Como? Se eles não podem ser incomodados. Eles não aceitam ser incomodados. E nós respeitamos. Eles voltarão, minha irmã, porque tem um que quer ser incomodado sobre esses assuntos. Isaías 62 e 6. Isaías 62. E o versículo 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, e todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós. Não deis descanso a Ele, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor da terra. O Senhor está dizendo isso, irmãos. Deus está dizendo, me incomodem. O recado aqui é para os guardas do muro, sentinelas, os irmãos que estão de joelhos em oração pelo povo de Deus. Não parem de incomodar o Mestre. Continuem incomodando. Por que nós temos que insistir, prevalecer em oração, até pelos mais desviados? Irmãos, o inimigo, ele não está satisfeito em apenas levar eles embora. Isso é um trabalho que ele faz todo dia, é comum para ele. Sabe qual que é a sua grande coroa de glória? É quando ele garante que aqueles que ele levou, nunca mais volta. Aí ele é coroado de honra entre os seus. Aí ele é aplaudido pelos cães do inferno. E diz, como você é poderoso. Levou embora e garantiu uma trama para que a ovelha nunca mais voltasse. Nós vamos deixar, irmão? Você vai deixar? Você vai aceitar?
E nós oramos, e nós oramos, e nós oramos. Se temos orado, não temos? O nome desses irmãos, dessas irmãs, estão nas nossas orações, estão. De joelhos, mãos levantadas. Estamos orando. Tem criança aqui orando. Por pais. Não era a hora ainda. Era a hora do pai estar orando por ele. E ele está orando pelo pai. Fica firme, meu irmão. Fica firme. Pensa por outro lado. Você queria saber como servir ao Senhor. Deus te deu uma oportunidade. Ele pegou você e transportou lá para a primeira fileira da guerra. Você hoje luta na ponta da batalha. Você encontrou o seu lugar. Não era a hora, eu sei que não era a hora. Você tinha outros planos. Você tinha outros planos, minha irmã. Mas o Senhor te colocou onde há mais necessidade. E temos orado. E temos incomodado o Senhor. E Ele vai incomodá-los. Para que eles voltem. O Senhor, Ele vai trazer esses irmãos, essas irmãs de volta no dia em que Ele será mais honrado. Isso é um senso que nós temos que ter, uma sensibilidade. Por que eles ainda não voltaram? Ele está esperando aquele dia que o Senhor Deus será mais honrado com o retorno deles. Por isso que eles ainda não vieram. Nós não podemos colocar uma noção de urgência nos assuntos de Deus. Não oramos por urgência. Não oramos por pressa. Porque Deus, meu irmão, Ele vê a crise por outro ângulo. Não vê como nós. Seus caminhos não são os nossos caminhos. Os pensamentos nossos não são os pensamentos dele. E Ele tem os seus planos. E no centro dos seus planos está a sua vontade soberana. E na mira dele estão os que foram embora. Já estão vencidos. Estão correndo com ele na frente. Ele só está dando linha para eles. Corda. Mas vai puxar. Se for ovelha, vai voltar. Vamos olhar também nesse aspecto dos filhos de Jacó ao redor da sua cama. Como um velho recebendo a visita dos seus. Aquele dia ele tinha 147 anos de idade. Não é pouca coisa. E lá está um velho com os seus ao redor. Vamos pensar um pouquinho, irmãos, nos velhos, nos idosos do nosso meio. Será que na correria da vida nós temos desprezado esses irmãos, os anciões que nos instruíram, avós, bisavós, pais, mães, que estão nas suas camas como Jacó, já no fim da vida? Será que eles estão cercados pela sua família? Você tem sido um consolador para os idosos? Irmão, não pode passar nem na sua cabeça a ideia de colocar um pai num asilo, viu? Não pode. Nem passar na cabeça. Crente não faz isso. Crente cuida dos seus, na velhice. E aqui está o exemplo. Cercado pelos seus filhos. Um idoso. Ele desceu para o Egito com 130 anos, viveu 17 lá. É interessante, né, irmãos, porque ele conviveu 17 anos com José antes dele ser vendido. E depois conviveu 17 anos na fartura dos seus celeiros. Como o Senhor é bondoso, como o Senhor é consolador, consolou aquele irmão. Jacó está velho, mas nem sempre foi assim, irmãos. Gênesis, capítulo 48.
versículo 2. E alguém contou a Jacó e disse: Eis que José teu filho vem a ti. Esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. Agora Gênesis 29. Versículo 2. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele. Porque daquele poço davam de beber ao rebanho, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Versículo 10. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Nem sempre um velho foi velho. Nem sempre aquele que hoje está numa cama esteve lá. A impressão que a gente tem quando é novo, que acha que o velho sempre foi velho e que o novo sempre vai ser novo. Isso é vaidade. Por isso, muitas vezes, nós somos egoístas. Não damos atenção, não visitamos eles. Como já foi dito, não ouvimos as suas histórias. Porque a gente acha que eles sempre foram velhos. Mas esses homens que hoje são fracos, essas mulheres que hoje são fracas, que não conseguem nem vestir a própria roupa, foram as pessoas que fizeram o mundo, esse mundo que nós vivemos nele. São fracos, mas já foram fortes. Jacó, quando ficou sabendo que José estava chegando com muita dificuldade, ele sentou na cama. Mas nem sempre ele foi assim. Às vezes a gente tem a impressão que Esaú que era o forte dos gêmeos, né? Mas não, era Jacó. Imagina um bebê nascendo de parto normal, agarrado no calcanhar do irmão, que saiu agarrado. Imagina a força desse bracinho. Ele era muito forte, só que ele ficava em casa. Ele não fazia demonstrações da sua força, mas ele era muito forte. Talvez mais forte do que Esaú. Por isso que a palavra luta, força, sempre está ligada a Jacó. E aqui nós lemos um exemplo. Os pastores pastoreavam e iam juntando os pastores no poço, porque a pedra era enorme e esperava vários pastores chegar para tirar a pedra. E a hora que ele viu Raquel, ele tirou a pedra sozinho. Sozinho. Mas agora ele tem 147 anos. E ele não tira a pedra mais. Mas já tirou. E esses irmãos, que hoje precisam de ajuda para tomar banho, para colocar comida na boca, nem sempre precisou disso. Eles eram fortes. Viveu numa época que não tinha máquina para fazer nada por eles. Tudo no braço. Tudo na mão. Não tinha máquina para pensar por eles. Não tinha máquina para carregá-los, mas não perdia a reunião. Esses homens que hoje são carregados, eles tinham uma coisa que nós não temos: tempo. Tempo de ir no vizinho, tempo de chegar mais cedo na reunião, tempo de fazer uma leitura com a família, um culto doméstico, de ouvir, de falar. E se eles, que foram mais fortes do que nós, que viveram num tempo mais duro, mas venceram, se eles caíram, se eles hoje estão fracos, nós também seremos. Vai chegar o dia, irmãos e irmã, que ninguém vai querer ser você. Sabia disso? Essa é a maior tristeza do velho. Tem um salmo do velho, do velhinho,
Salmo 71. Vamos ler só um versículo. O versículo 9. Salmo 71 e 9. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. A oração do velhinho, a oração do idoso. Não me deixe, Senhor. Sabe por que o velhinho tem medo de ficar sozinho? Sabe por que ele tem essa sensação de abandono? É porque ninguém quer ser como ele. Você já deve ter ouvido, às vezes até falado, a expressão assim: nossa, se for para ficar igual eu sou fulano, na condição que ele está, é preferível morrer. Mas o velhinho sabe disso. Ele sabe que ninguém quer estar onde ele está, sofrendo as dores que ele sofre. Ele sabe. E aí ele ora. Fala: Senhor, eu não sirvo de inspiração para ninguém. Ninguém quer ser como eu, se identificar comigo. Não me desampare, não me deixe, não me abandone. Quantos leitos, irmãos, são consolados pelo Senhor? Tem pessoas que a gente ama, que está nessa condição, mas nós temos nossas obrigações, né? Temos que pensar em outras coisas, não dá para pensar neles o tempo todo. Temos que trabalhar, não dá para ficar perto deles o tempo todo. Deus pensa em nós o tempo todo. Deus está perto de nós o tempo todo. Com esses irmãos, com essas irmãs no fim da sua vida. Você já viu, já observou, creio que muitos irmãos aqui já observaram, como que a palavra de Deus fala de velórios, de morte de pessoas, com um tom assim muito solene, fala muito de velhice, fala muito de servos que envelheceram. Como que a palavra de Deus tem esse cuidado? Já observou? Como que o Senhor é amoroso? Na ocasião deles ir aos céus, houve um boato de que João não ia morrer. Mas na verdade é que Jesus queria que ele envelhecesse. O Senhor Jesus desejou que um dos seus discípulos envelhecesse. Os outros foram martirizados. Mas ele disse para Pedro: se eu quiser, é a minha vontade, João vai envelhecer. E eu vou cuidar dele nesse período. Eu estarei com ele nesse período. Você já notou, irmãos e irmãs, como que a palavra de Deus é solene quando fala da morte dos velhinhos? Ela usa expressões como reunido ao seu povo. Quando vai falar da morte dos nossos queridos, se uma pessoa te falar assim: eu vou lhe reunir com o meu povo, parece uma coisa ruim? Não, é maravilhoso. Eu vou lhe reunir com o meu povo. E tem a expressão talvez a mais poderosa. A Bíblia, quando vai falar da morte desses que lutaram, que trabalharam, que serviram, ela fala assim, dormiu com seus pais. Quem que dorme com o pai, irmão? Quem que dorme com o pai, irmã? Não é a criança que tem medo do escuro, não é? Olha como o Senhor recebe esses momentos das almas cansadas, os corpos que já não se sustentam mais. Eles dormem com seus pais. Que segurança, que cuidado, que generosidade. Quando ninguém estiver lá, quando ninguém mais te visitar, e vai acontecer, minha irmã, vai chegar o seu dia. Do mesmo jeito que você queria estar com a sua vozinha, mas não tem jeito. Vai chegar o seu dia. Você terá netos. E lá estará o Senhor cuidando de tudo. Que consolação, mas como o Senhor nos trata bem. Como o Senhor nos ama. Que cuidado.
o cuidado na partida. O Senhor Deus enterrou Moisés, irmãos. Que solene. Mandou ele subir no monte e enterrou ele no vale. Que cuidado. Cuidou dele no cestinho. Cuidou dele no túmulo. Lá diz o lugar. Não foi em qualquer lugar. Mas era um lugar que o homem não achava. Mas diz o lugar, lá fala o lugar. Não foi em qualquer lugar. Quando Elias foi levado aos céus, Eliseu voltou. Os profetas disseram, deixa a gente procurar ele. Quem sabe o Senhor levou o espírito e largou o corpo em alguma vala, algum monte. Procuraram, mas nunca encontraram. O Senhor Deus não faz isso conosco, nunca. Nunca largaria os seus na vala ou em algum monte. Que consolação, irmãos. Temos um bom Deus, irmãos. Um bom Deus, o Senhor de Jacó. Precisamos avançar. Onde nós lemos, diz o propósito daquela reunião. Jacó disse para os seus filhos: reúnam ao redor de mim para vocês ouvirem o que eu vou dizer sobre o futuro. As minhas visões sobre o futuro. Mas olha que interessante. Olha aqui em Gênesis 48 e 10. Gênesis 48 e 10. Isso foi antes da reunião final. Olha a condição física de Jacó aqui, ó. Gênesis 48 e 10. E os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice. Já não podia vê-los chegar a ele. E beijou-os e abraçou-os. Já pensou, irmãos? Imagina a cena. Venham, meus filhos, eu vou contar para vocês o que eu estou vendo no futuro. Mas o Senhor está cego. Será que aqui aplicaria aquele conceito do Novo Testamento, né? Aquele ditado que o Senhor usou, o cego guiando o cego? De jeito nenhum, né? Como Jacó acertou naquele dia. Cada benção para cada filho. O que é isso, irmãos? Se você quer ajudar a sua família, você precisa fechar os olhos para esse mundo. Deus colocou almas na sua responsabilidade. E eles estão crescendo. E eles vão embora para o palácio de Faraó daqui uns dias, se é que já não foram. Aproveita o tempo e coloca Deus no coração desses Moisésinhos. Feche os olhos. Você não está cansado para estudar com seu filho, você está ocupado. Você não está cansada para ensinar os corinhos para o seu filho, para orar com ele, você está ocupada. Feche os olhos. Tire um tempo precioso pelas almas preciosas. Visão espiritual, ela só vem a nós, essa unção de Deus só vem a nós quando as coisas terrenas ficam em segundo plano. É uma metáfora, é uma figura. Fechou os olhos físicos, abriu os espirituais. E Jacó está dizendo aquilo que Deus quer que ele diga, não o que ele quer dizer. Aqui também tem outra coisa interessante que nós lemos já no começo. Diz que ele deu para cada filho uma bênção. 12 filhos, 12 bênçãos. E aí a gente lembra de quando era só ele e Esaú na casa de Isaac. E eles brigaram por causa de uma bênção. E Jacó agora abençoa 12 filhos. Eu penso que naquele momento ele pensou assim, foi tudo em vão. Tudo em vão. O que eu fiz lá na casa do meu pai. Tinha bênção para todo mundo. Tinha bênção para Esaú, tinha bênção para mim. Eu que fui ganancioso. Porque se tem bênção para 12, tem bênção para 2.
Tem bênção para todos. Que cruz maravilhosa, né? A trave vertical é a bênção para o mundo, a salvação. A trave horizontal é uma bênção para cada um, nas suas necessidades, naquilo que você deseja, naquilo que você precisa. Sempre é uma bênção para cada um. Primeira vez que a gente ouve a voz de Jacó na Bíblia, ele fala assim, ó: me vende hoje a sua primogenitura. Hoje. Ele não deu tempo nem de Esaú pensar, nem de piscar. Quando Esaú acordou, tinha assinado o papel. Me vende hoje. E agora esse homem está na cama, falando sobre o futuro dos seus filhos. Uma bênção para cada um. Generosidade, irmãos. Homens espirituais, eles são expansivos. Eles afetam os outros com a sua espiritualidade. Eles são generosos. Eles são amáveis. Eles são agregários. Eles vão juntando as pessoas em torno de si. Esse é o homem espiritual. Ele doa bênçãos. Ele não compra bênção. Ele doa bênçãos. Ele reparte bênção. Gênesis 49, versículo 33. Gênesis 49, 33. Acabando, pois, Jacó de dar instruções aos seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Bem provável, irmãos, que essa expressão aparece aqui porque Jacó estaria sentado na cama. Então, quando abençoou os seus filhos, ele deitou e morreu. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É assim que terminava o dia do judeu, ele fazia essa oração. É uma oração tirada de um salmo de Davi. Todo judeu falava isso para descansar no fim do dia. Senhor Deus da verdade, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aqui está esse homem que lutava bravamente pelos seus direitos, pela sua vontade, determinado, forte, poderosíssimo. Rendido. Entregue. Que maravilha, irmãos. Como o Senhor não deixa de atuar nas nossas vidas. Nós não podemos duvidar, irmão, de nada. O Senhor é capaz de transformar um homem como Jacó, que, olha como esse homem era duro. O travesseiro dele era de pedra. Ele não tinha dó nem dele. Mas agora, rendido. Os pés na cama. Tirou o apoio, né? Navegou na vontade de Deus. Entregue. E agora o capítulo 50. Nós vamos abrir aqui o testamento de Jacó. Capítulo 50, versículo 17. Assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Talvez alguém pode estar pensando, talvez esse texto não é muito familiar para você. Você deve estar pensando assim, mas os filhos de Jacó foi lá para redor da cama porque eles queriam herança. Mas não tinha herança. O pedaço de terra que Jacó tinha, ele fez uma doação em vida para José. Não tinha herança. Tudo que eles receberam foram bênçãos espirituais. Mas Jacó deixou um testamento.
Mas não se tratava dos assuntos da terra. Era um testamento oral. Ele deixou uma mensagem que deveria só ser aberta depois da sua morte. E a mensagem dizia essas palavras para José: perdoa a transgressão dos seus irmãos. Esse versículo é dividido em duas partes. Primeiro, Jacó diz para ele perdoar os seus irmãos, porque é assim que tem que fazer. Ele sabia que José era um grande perdoador. E ele disse: olha, José, continue perdoando seus irmãos. Porque você é assim, você é generoso, você não guarda mágoa. Perdoar, irmãs, não é esquecer, você nunca vai esquecer, nunca. Não tente, nem tente esquecer, você nunca vai esquecer. Mas você pode escolher não cobrar. Você pode escolher nunca mais cobrar. E Jacó sabia que José não cobrava. Porque quando os filhos chegavam com os sacos de cereais, o dinheiro estava na boca do saco. Ele nunca cobrou as 20 moedas que eles lucraram com a sua tristeza. Nunca. E Jacó sabia disso. Então a primeira parte do testamento dizia: continue sendo esse José que não cobra, que lembra, mas não cobra. Continue sendo esse grande homem. Perdoe os seus irmãos. Mas a segunda parte do testamento, ela agora promove os transgressores. E ele diz assim: perdoe a transgressão dos servos do Deus do teu pai. Ele está dizendo assim: José, você tem perdoado seus irmãos por você, porque você é um homem sábio, espiritual. Mas eu quero que você comece a perdoar eles por eles. Eles têm valor, José. Talvez não muito, mas tem. Não são os melhores irmãos do mundo, José. Não são. Nem são os melhores filhos de um pai. Mas são seus irmãos. Não é o melhor marido do mundo, né, minha irmã? Mas é o seu marido. Não é o melhor pai do mundo, mas é o seu pai. É a sua esposa. Não é a melhor igreja local do mundo. Não são os melhores presbíteros, não são os melhores pregadores, mas é a igreja onde você reúne. Você tem que ver valor nisso, nos seus irmãos, na sua família, no seu filho, na sua filha. Você tem que ver algum valor. É tão maravilhoso, irmãos, quando um homem se torna um grande crente. Jacó, nesse dia aqui, ele se mostrou um grande crente. Ele estava no último degrau daquela escada, entrando na Canaã espiritual, e ele está arrastando a sua família com ele para cima, trazendo novas propostas, um outro ângulo de ver a vida. Só um homem espiritual pode fazer isso por nós. Crentes espirituais fazem isso por nós. Perdoe pelo que você é. Perdoe pelo que eles são. Não vai dar tempo de nós começarmos as bênçãos. Amanhã nós continuamos. Mas é um bom lugar, irmãos, que nós estivemos. Um lugar solene. O velório de Jacó. O Senhor nos levou lá. Sabe por quê? Você já imaginou por quê que Deus não chegou lá no Éden gritando com Adão? Porque ele foi no velório dele. Ele foi lá velar o seu amigo. Que lugar solene. Adão está enterrado no jardim. Nós nunca vamos conhecer aquele Adão.
está enterrado. Os querubins chegaram, sepultou. Solene. Mas também há vida, irmãos. Há esperança. Há um túmulo aberto. Há palavras a serem ditas. Restaurações, perdões, comunicação, relacionamento. Já foi dito isso aqui. O Senhor está conosco na luta da vida, até o fim, até quando você colocar os pés sobre a cama, minha irmã. O Senhor está com você, lutando pela sua família, lutando pelos seus, lutando pela igreja, e grandes consolações. A diferença, irmãos, é que a gente quer ver Ele nas carruagens de fogo, mas Ele é solene. A sua presença é solene porque a tristeza impacta Ele muito mais do que nós. Então Ele chega na descrição de um velório. Se nós estamos velando os nossos irmãos vivos, mortos para Deus, mas vivos, o que dirá Ele? Então nós não vamos ouvir os seus gritos de guerra, mas nós vamos sentir o abraço daquele que nunca faltou um velório dos seus. Nunca. Esteve em todos. Cuidou de todos até o fim. E é interessante que na sua morte ele não esteve só. Jogou o pão sobre as águas e depois recebeu de volta a bênção. Esteve acompanhado no seu enterro, no seu velório. Que o Senhor possa nos abençoar.